Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Louvado seja Deus, aleluia. Que tem se inscrevido neste canal, que tem compartilhado, tem deixado seu likezinho, deixa o seu comentário também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. A mensagem de hoje está no livro de Isaías, no seu capítulo 59, Isaías, livro do profeta Isaías. Aleluia, louvado seja Deus, capítulo 59. No seu versículo 1, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, que diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para o meu e o seu coração. Aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, aleluias, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, aleluias. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o profeta Isaías, louvado seja Deus, falando para o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a mão do Senhor continuava estendida sobre a vida deles, os ouvidos do Senhor continuavam ali ouvindo, louvado seja Deus, aleluia, estava pronto para ouvir eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava também estendida para salvar eles, louvado seja Deus, mas o motivo de que isso não estaria acontecendo na vida deles era por causa do pecado deles. Aleluias, por causa do pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles haviam cometido o pecado de ter se afastado do Senhor, de ter deixado os caminhos do Senhor. O Senhor não estava mais respondendo às orações deles e nem estava mais ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, salvando. Porque o pecado fazia separação entre eles e Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse, a mão do Senhor continua estendida, louvado seja Deus, o ouvido do Senhor continua pronto para ouvir, mas os vossos pecados fazem separação, aleluia, entre Deus e vocês, aleluia. O pecado, ele é uma cortina, ele é uma barreira na minha vida e na sua vida. Aonde há pecado, tudo fica retido, onde há pecado, tudo fica bloqueado, nós não temos resposta de Deus, nós não vemos livramento, nós não vemos salvação, nós não vemos acontecer nada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por causa do pecado. Quando o pecado ele está entre nós, aleluia, não há salvação de alma, não há transformação de vida, não há restauração, porque há pecado. Aleluia, louvado seja Deus. A única coisa que impede de Deus agir na vida do homem e da mulher é o pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que quando nós deixamos, quando nós confessamos
Quando nós nos arrependemos, nós alcançamos também do Senhor misericórdia. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós alcançamos misericórdia de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não merecemos, mas o Senhor, pela tua infinita graça e bondade e misericórdia, o Senhor faz nas nossas vidas. Porque o prazer de Deus é salvar, o prazer de Deus é libertar, o prazer do Senhor é transformar vidas. Aleluia, mas o pecado faz essa separação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas as vossas iniquidades faz divisões. Aleluia. Entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então o pecado, o nosso pecado, o pecado do homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, cobrem, louvado seja Deus, faz separação entre o ouvido de Deus e o nosso. Aleluia, e não deixa Deus ouvir as nossas orações e nem Ele responder. Aleluia, quão grave é o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Aleluia, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Olha quanta coisa acontece na vida de uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que está afastado de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, muitas das vezes, nós não falamos, né? Louvado seja Deus, não pronunciamos com a nossa língua, mas os nossos dedos, muitas das vezes, pecam. Faz separação entre a gente e Deus. Quando nós vamos, muitas das vezes, no nosso aplicativo do WhatsApp, e nós digitamos coisas que não agradam ao Senhor. Aleluia, por isso que nós devemos ter cuidado. Este versículo aqui, nós devemos ter muito cuidado, ele é muito revelador para os nossos dias atuais e que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Uma vez, o Senhor me deu uma visão de que muitos servos do Senhor estavam, em trevas, em pecado, por causa disso, porque ele não falava, mas ia no aplicativo e ali ele digitava o que ele queria, falava da vida do outro, pronunciava palavras que desagradavam ao Senhor, fazia fofoca, contenda ali nesse aplicativo, louvado seja Deus, com seus próprios dedos. A língua não pronunciava, os lábios não pronunciavam, mas os dedos faziam tudo isso que o membro chamado língua gostaria de fazer naquele momento. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós devemos ter muito cuidado com o que nós vamos fazer. Aleluia, com o que nós vamos falar, com o que nós vamos digitar, usar os nossos dedos, as nossas mãos para fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque todo o nosso corpo, ele é santo. Todo o nosso corpo, ele pertence ao Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor diz que se há algo em nós, aleluia, que nos afasta de Deus, devemos cortar e lançar fora. Aleluia, louvado seja Deus, porque é melhor entrar no céu faltando um membro do que perder o corpo todo e ser lançado no inferno, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, este versículo 3 aqui, ele é muito revelador, quanto à falsidade, Louvado seja Deus, a pessoa, tá ali, a gente nem percebe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, Os lábios são falsos, a língua pronuncia perversidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ninguém há que clame pela justiça, louvado seja Deus, por quê? Porque estão vivendo uma vida de pecado, aleluia, nem ninguém que compareça em juízo, aleluia, para fazer justiça ali, louvado seja Deus, por quê? Porque anda em pecado, louvado seja Deus. Então nós devemos melhorar os nossos caminhos diante do Senhor. A palavra de Deus diz: melhorai os vossos caminhos, aleluia, melhorai, os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para que nós não venhamos ser uma pedra de tropeço no caminho do irmão.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes o homem confia na sua própria vaidade, confia na sua própria saúde, na sua própria sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, e isso é vão para o Senhor. Isso é vaidade diante do nosso Deus. Aleluia. Muitas das vezes o homem cultua o seu próprio corpo. Aleluia, o seu próprio ventre. Como o apóstolo Paulo, ele falou nas epístolas dele. Aleluia. E nós devemos abrir mão disso. Tudo isso é pecado, tudo isso é vaidade, tudo isso é idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque o Senhor nosso Deus, ele diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, aleluia. Muitas das vezes estamos na casa do Senhor, aleluia, mas o Espírito Santo, aleluia, não está mais entre nós. Louvado seja Deus. Então devemos vigiar com isso, para não perdermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sansão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele brincou tanto com Deus que o Espírito Santo de Deus se afastou dele e ele nem percebeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Sansão ele dormia no colo de Dalila, o cabelo dele foi cortado. Aleluia, louvado seja Deus. E ali o Espírito Santo de Deus se afastou de Sansão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então não devemos dormir nesses dias de hoje, nos dias atuais, nesse tempo em que nós estamos vivendo, não devemos dormir. Aleluia, no mundo espiritual nós temos que estar acordados, atentos, vigilantes, vigiando o tempo todo. Aleluia, só que o sono, ele também é inevitável. Louvado seja Deus, aleluia. Ainda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós nos esforcemos, tem um momento, aleluia, que a gente dorme. Porque lá o Senhor está me trazendo a memória aqui, que lá em Mateus, Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 25, diz que havia 10 virgens, só que elas dormiram, todas dormiram. E quando o noivo chegou, que chamou, que houve aquele brado ali, eis, aí vem o noivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todas acordaram. 5, louvado seja Deus, tinha azeite na sua botija, e 5 não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ainda que você venha descansar, ainda que você venha dormir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o sono ele é inevitável, mas que você esteja com a sua lamparina acesa, que você venha ter azeite na tua botija, que você venha ter azeite reserva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como é que eu tenho azeite reserva? Na oração, no jejum e na meditação da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o tempo é difícil. Nós vivemos tempos difíceis neste mundo. No tempo em que nós estamos, os tempos são difíceis. Os dias também estão sendo abreviados. Aleluia, nós temos que estar em vigilância diante do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Hoje, nesses dias atuais em que nós estamos vivendo, aleluia, o homem ele corre atrás do seu bel prazer. Louvado seja Deus, atrás, do teu querer, da tua vontade, da tua vaidade, e se esquece de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos esquecer do nosso Criador. Aleluia, nós não devemos se esquecer dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. A pessoa trabalha a semana inteira, o mês todo, e ele gasta naquilo que não é pão. Ele gasta nas suas vaidades. Ele gasta nos deleites da sua vida, e isso não agrada ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Isaías, ele estava aqui explicando para o povo de Israel por que o Senhor havia se afastado deles. Porque Deus não estava respondendo.
porque o braço do Senhor não estava ali com eles, aleluia, permanecia estendido, mas não estava com eles. Por quê? Por causa dos pecados, por causa da idolatria, por causa da vaidade, por causa do adultério, por causa da prostituição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque deixaram o Senhor, aleluia, porque transformaram a glória do Senhor, aleluia, naquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que desagradava a Deus, aleluia. Deus, ele cuidou daquele povo, louvado seja Deus, quando saiu do Egito. Deus, ele cuidou, mas as murmurações, aleluia, as idolatrias, aleluia, as procissões deles, aleluia, o queimar de incenso deles em cima dos montes, separaram o Senhor dele. Foi o Senhor quem deixou eles? Não. Deus, ele não deixa o homem, mas é o homem quem deixa Deus. Eles se afastaram do Senhor. E o Senhor também, por eles se afastarem dele, também deixou eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. Quantos hoje, louvado seja Deus, se veste de uma santidade tão grande? A gente olha e pensa até, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquela pessoa tem, aleluia, intimidade com Deus, que é verdadeiramente um servo do Senhor, mas quando você olha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dentro dele tem uma víbora. Dentro dele há um veneno de ódio, de cólera, não perdoa, não tem misericórdia, não cuida do teu irmão, não cuida da tua família, maltrata, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Mata aquele irmão ali com mentiras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma pessoa profana, é uma pessoa impura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas está ali com uma capa, aleluia, para enganar os servos de Deus, só que a Deus ninguém engana. Ao Senhor ninguém engana, porque há um dia de juízo e esse dia está perto. Aleluia, e o que o profeta Isaías estava falando aqui era para que esse povo viesse se arrepender, para que esse povo viesse dar testemunho do Senhor. Aleluia, as suas teias não prestam para vestidos. Louvado seja Deus, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são as obras de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. Olha a obra do povo de Israel, a qual era mentira, engano, falsidade. Era ali povo ruim, igual cobras, igual víboras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que comessem do fruto deles morria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se tornou povo maldosos, se tornou povos falsos, povos mentirosos, povos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com dupla face. Havia uma máscara diante deles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As obras deles eram de violência, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As teias deles não prestavam para nada, louvado seja Deus, era como podridão, aleluia. Louvado seja Deus, as obras deles eram obras de iniquidades, obras de violências, aleluia. Então nas mãos deles só tinha violência. E nos dias de hoje não está diferente. A apostasia tem tomado conta. Hoje tudo pode. Hoje tudo serve. Hoje tudo pode. Aleluia. Aleluia. Há um povo que se veste de iniquidade na face da terra. Há um povo que chama por Deus, mas que as suas vestes, as suas obras são iniquidade. E desses, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor terá conta. Aleluia, o Senhor vai pedir conta. Louvado seja Deus, chegará um dia que vai estar frente a frente, diante do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, os seus pés correm para o mal. Os pés se apressavam para o mal. Os pés do povo de Israel. Não era povo que não conhecia Deus, não. Era um povo que conhecia o Senhor,
que fizeram tudo isso. Aqui o Senhor não está falando com Isaías do ímpio, não. O Senhor está falando do povo dele. Aleluia. Os pés daquele povo se apressavam para o mal. Aleluia, louvado seja Deus, um povo que tinha vivido todas as maravilhas do Senhor ali naquele deserto, mas era um povo rebelde, que tinha os pés que se apressavam para o mal. Aleluia, louvado seja Deus. E se apressam para derramar o sangue inocente. Olha a que ponto aquele povo chegou. Derramavam sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade e destruição. Hoje só se vê, aleluia, Deus vai matar ali, Deus vai matar acolá, Deus vai derrubar ali, Deus vai derrubar acolá, enquanto Deus não está falando nada disso. Enquanto Deus é um Deus misericordioso, Deus ele dá tempo para o homem se arrepender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, louvado seja Deus, os próprios crentes profetizam violência. Aleluia, louvado seja Deus, dizendo que Deus vai matar, que Deus vai alejar, que Deus vai fazer. Aleluia. Não estou dizendo aqui que o Senhor não faz, o Senhor ele faz. Aleluia, porque nós não podemos brincar com o Senhor, nós não podemos escarnecer do nome do Senhor. Mas hoje o que a gente vê é um profetizar de violência, é um profetizar de morte, é um profetizar de luto. Aleluia, é um profetizar de tantas coisas, enquanto o Senhor ele quer que o homem se arrependa, ele quer que o homem se achegue a ele quer que o homem conheça ele, veja que ele é um Deus de amor. Aleluia, apesar dele ser Deus também de justiça, mas ele quer que o homem se arrependa. Aleluia, Deus ele tem dado oportunidade para a gente falar para o homem que Deus ele ama, que Deus ele tem prazer em que ele se arrependa, em que ele deixe os pecados dele, mas não muitos, aleluia, se aproveita, aleluia, de uma câmara para falar que o Senhor ele vai matar, que ele vai destruir, dão até data, aí as datas passam e não acontece nada. Aleluia, as datas passam, o mês passa, o ano passa e não acontece nada. Aleluia, louvado seja Deus, se ganhasse tempo falando de salvação, aleluia, falando que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta, nós ganharemos mais almas para o Senhor. Quanta gente que tem tantos seguidores, mas só fala perversidade, só fala mentira, só fala engano. Aleluia, e turba a mente das pessoas e afasta as pessoas do Senhor, se torna como pedra de tropeço no caminho daquela pessoa que não conhece a Deus, com tantos seguidores, em vez de falar que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cuida, fala só que Jesus vai derrubar, que Jesus vai matar, que Jesus vai destruir. Há um tempo que Deus vai fazer isso, será no dia de juízo, Deus ele vai fazer isso, há um dia determinado, aleluia, para todas as coisas que Deus irá fazer. Esse dia de juízo está perto, aleluia, de Deus destruir todas as coisas, de Deus destruir o profano, de Deus destruir aquele que não quis nada com ele, mas o tempo hoje é de ganharmos alma para Jesus. O tempo hoje é de ganharmos alma para Deus, aleluia. E muitas das vezes, aleluia, com a nossa própria língua, nossas próprias atitudes, nós afastamos, aleluia, o homem do Senhor. E isso não agrada a Deus. O povo de Israel, ele estava assim, profetizando mentira, profetizando falsidade, nas mãos só tinha sangue, os pés se apressavam para a violência, aleluia, o coração era duplo, mas Deus estava com as mãos estendidas, querendo salvar este povo, querendo salvar esta nação, aleluia, louvado seja Deus, e levanta o profeta Isaías para falar que a mão dele estava estendida, que o ouvido dele estava atento às orações dele, era só eles se arrependerem que o Senhor perdoaria, mas não, eles queriam o quê? Profetizar falsamente, enganosamente, eles queriam enganar o povo, aleluia, e Deus ele estava irado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, aleluia, louvado seja das suas veredas tortuosas, as fizeram para si mesmo.
O Senhor diz, não conhece o caminho da paz, aleluia, porque eles haviam deixado a paz, eles haviam deixado o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, eles haviam deixado o Senhor, não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, aleluia, louvado seja Deus, as suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos, eles mesmos criaram as veredas tortuosas, eles mesmos entortaram os caminhos deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz, todos os que andavam nos seus próprios caminhos tortuosos não tinham conhecimento da paz, e hoje estamos assim, aleluia, vemos pessoas em nosso meio andando nos seus próprios caminhos, nos seus próprios pensamentos, no seu próprio querer, esses não têm paz, não conhecem o caminho da paz e não conhecem o nosso Deus, aleluia, não conhece. Aleluia, porque se conhecesse, teria misericórdia. Aleluia, louvado seja Deus, não diria que o Senhor ia matar. Hoje, na língua do próprio crente, de muitos crentes, de milhares de crentes aí, não são todos, mas milhares de crentes, que se diz servo do Senhor, Deus virou o pior assassino, aleluia, porque tudo eles dizem que Deus matou, tudo ele diz que Deus vai matar, Deus virou o pior assassino, Deus não é mais apresentado à nação como um Deus misericordioso, como um Deus benevolente, como um Deus de paz, um Deus de amor. Deus virou na língua desse povo o pior assassino, que tudo ele mata, não, Deus ele vai fazer justiça, ele vai trazer juízo, mas é no tempo dele. É no tempo do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não caia nessa, Deus ele ainda te ama, Deus ele ainda te perdoa, é só você se levantar e pedir perdão a Deus e confessar os seus pecados, que ele está pronto para te perdoar, pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança, o juízo de Deus estava longe deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, a justiça não alcançava por causa dos pecados, aleluia, esperamos pela luz, e eis que só há trevas, porque eles estavam esperando pela luz, mas eles não se aproximavam de Deus, eles não queriam nada com o Senhor, como que a luz ia chegar, se eles não se aproximavam do Senhor, aleluia, pelo resplendor, mas andamos em escuridão, esperava pela luz, esperava pelo resplendor, mas andava em escuridão, porque eles mesmos fizeram os seus próprios caminhos, eles mesmos criaram os seus próprios caminhos, caminhos que eles queriam, os caminhos que desejavam o coração dele, os caminhos que desejavam os pensamentos deles, e por isso eles estavam perecendo. Apalpamos, aleluia, as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como os mortos. Aleluia, eles criaram os próprios caminhos deles, agora estavam andando assim como cego, não tinha direção, aleluia, porque não se arrependia, não havia arrependimento dentro do coração do povo de Israel. Aí Deus levantou Isaías e disse, olha Isaías, diga a eles que a minha mão está estendida, o meu ouvido, louvado seja Deus, está pronto para ouvir eles, mas eles precisam deixar as iniquidades deles. Então eu não vou ler o texto todo, porque ele é muito grande, ele é extenso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tem 21 versículos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas vocês podem ler em casa, e vocês vão ver, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor quis o tempo todo perdoar aquele povo, mas eles não quiseram, eles se afastaram, aleluia. Talvez você esteja vivendo uma situação que você ache que é Deus que não queira fazer. Está na hora de se examinar, está na hora de parar e rever os seus caminhos. Reveja os teus caminhos, se examine hoje, peça perdão ao Senhor hoje, você vai ver que o Senhor ele vai se voltar para você, ele vai se voltar para ti e coisas grandes ele vai fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é tempo de nos examinarmos. Jesus ele está voltando, mas ele quer que a gente se arrependa a cada dia dos nossos pecados. Ele quer que nós nos achegamos a ele em verdade, com um coração sincero, falando a verdade.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não sendo falso com o nosso irmão, não sendo falso com o nosso próximo, não sendo falso, aleluia, louvado seja Deus. Ele quer que nós deixemos o engano para que Ele faça na nossa vida. Amém? Esta é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês neste dia de hoje. Tenham todos um excelente dia. Se essa palavra é boa, compartilhe, se inscreva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e deixe também o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Deixe lá o seu likezinho, o seu gostei, é muito importante. Aleluia, louvado seja Deus para que esse canal cresça. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, em nome de Jesus.